Bom dia, senhores! Tudo bem com vocês? Vamos trabalhar mais um pouquinho, vamos olhar um pouquinho mais para a história. Bom, hoje, como vocês já perceberam por causa do título do vídeo, nós vamos falar sobre o absolutismo francês. Tá? Nós falamos nas outras aulas, nos outros vídeos, sobre o processo geral, a lógica geral de construção do absolutismo. Falamos de forma geral do processo todo que culminou no absolutismo. Tá? Depois, no outro vídeo, nós falamos dos teóricos, né? Os homens que idealizaram e que formalizaram as regras ou a base mental para a possibilidade do absolutismo. E agora nós vamos começar com os casos reais. E o primeiro é o caso do absolutismo francês. Não sei se é tão importante eu falar, porque eu imagino que vocês tenham isso um tanto quanto como óbvio e lógico na cabeça de vocês, mas absolutismo, a ideia básica de absolutismo é que o rei passa a ter poder absoluto. Ele manda e desmanda sozinho. Ele não tem ninguém acima dele. Por favor, tenham em mente que poder absoluto do rei não tem nada a ver com poder presidencial. Tá? Hoje, por exemplo, estou gravando esse vídeo em julho de 2020. Tá? Hoje, nosso presidente é o senhor Jair Messias Bolsonaro. Bolsonaro, ele não tem poder absoluto. Ele precisa do Congresso, ele precisa do Supremo Tribunal Federal. Existem várias instituições que limitam o poder presidencial. Ele tem os outros níveis de poder, o município, o estado, onde ele não pode interferir diretamente. Tá? É exatamente o contrário disso com o absolutismo. Tá? É onde o rei ele tem poderes ilimitados, ou melhor, quase ilimitados. E a gente vai ver onde é que está o limite aí desse absolutismo. Tá? Bom, vamos dar uma olhadinha nessa imagem, que eu acho ela muito importante para a gente começar a entender. A iconografia, a imagem, ela diz muita coisa para a gente. Tá? Não é imagem em história, não é só para decorar, para ficar bonitinho. Podia ficar só meu rosto aí e vocês conseguiriam ouvir a aula inteira. Mas não é isso. A imagem ela é importante. O que nós temos aí nessa imagem que pode nos ajudar a entender o que é o absolutismo? Então vamos lá. Primeiro, quem é esse cara? Quem é esse homem? Luís XIV, tá? Rei da França. Quais são os elementos que nós temos? Vamos por partes. Olha aqui. Vocês conseguem perceber que aqui nós temos uma coluna? Coluna. A ideia de o rei sustenta o país. Sobre o rei está todo o poder do país. A coluna também, ela remete à Grécia, ou seja, uma tradição infindável. Tá? Nós temos a flor de lis, que é um dos símbolos da França, né? A flor de lis. Olha o manto dele, olha o tamanho que é esse manto. Alguém vai de fato usar um manto desse tamanho? É claro que não. Mas por quê? Sob o manto do rei está toda a nação. Eu protejo, eu cuido de toda a nação. Aqui nós temos um cetro e uma coroa, símbolos indeléveis da monarquia. Tá? A espada, mostrando que ele pertence à nobreza. Ele é o rei, mas antes disso ele é nobre. Lembra que na Idade Média nós tínhamos a divisão entre clero, nobres e servo? Uns rezam, outros lutam e outros trabalham. O rei está se posicionando nessa imagem. Sou pertencente à nobreza. Isso é importante, a espada para isso. A peruca dele, que deixa ele mais alto, a peruca e o salto, né?
essas duas coisas mostram que ele está acima de outros, né? Acima, ele está maior que as outras pessoas. Existe uma charge dele que mostra ele todo paramentado e ele sem toda essa roupa, como é diferente, né? Então, tudo isso faz parte, esse mise-en-scène, né? Esse exagero aí, para quê? Olha o tamanho dos ombros dele. Sou forte, sou poderoso, sou superior, seguro em mim todo o reino. Tá? Todas essas ideias mostram como o rei se vê e como ele quer ser visto. Tá? Então, essa é a ideia. Uma das frases famosas dele é l'état c'est moi. Vou voltar nisso, mas o Estado sou eu sou o país. Mas como é que chegamos a isso? Como é que passamos do feudalismo para isso? Foi uma série de etapas. Tá? Uma das coisas que contribuíram muito, que nós vimos no vídeo passado, se você está com dificuldade, volte lá para ver, é a teoria do direito divino, escrita e organizada por Jean-Jacques Bossuet. Não é inédita, eu falei isso para vocês já. Essa é uma ideia que vinha da Idade Média, mas ele vai teorizar e ele vai formalizar e ganhar um fortalecimento vigoroso aí nos séculos 16 e 17. O que é essa ideia da teoria do direito divino dos reis? De que o rei manda porque é escolhido por Deus. O poder do rei vem de Deus e, portanto, desobedecer ao rei é desobedecer ao próprio Deus. Gente, isso no século XV, XVI, XVII é importantíssimo. Tá? Hoje, falar, você vai para o inferno. É quase que, tá bom, não gosto de você. Não, né? Nessa época que nós estamos estudando, ir para o inferno era sério. As pessoas tinham mesmo medo de ir para o inferno. Tá? A condenação eterna era uma preocupação diária das pessoas. Lembra? Nós vimos isso já. Foi o medo de ir para o inferno um dos responsáveis para fazer com que Lutero rompesse com a Igreja Católica e criasse a Igreja Protestante dele. Tá? Então, esse medo de ir contra Deus era muito sério. E aí, a teoria do direito divino vem de encontro a isso. Tá? Por quê? Se você não obedece o rei, você desobedece ao próprio Deus. E aí também a gente consegue entender e perceber a limitação do poder do rei. O poder do rei só é limitado por Deus. Se é ele que concede, só ele pode tirar. Portanto, a única coisa onde o rei não pode ir é contra as leis cristãs. Depois nós vamos ver com mais calma que o rei vai ter poder, inclusive, sobre a igreja, ou parte da igreja, mas ele não pode ir contra as leis cristãs. Tá? É a única limitação desse poder. Mas, de fato, como é que o rei conseguiu esse poder? Bom, o rei consegue o poder, por quê? Porque a burguesia estava se sentindo ameaçada, a burguesia estava inviabilizada do desenvolvimento de suas atividades por causa que não havia uma uniformidade dentro do território. A nobreza estava ameaçada porque começou a ficar empobrecida, começou a ficar dependente da burguesia, não era mais, a nobreza já não era mais tão bem vista quanto era antes. E aí, esses dois grupos que se odeiam, o jeito mais fácil de lidar com grupos que se odeiam é aliança. Então, a burguesia apoia, a nobreza apoiam quem? O rei. Tá? O rei vai servir, então, como um mediador entre esses dois grupos sociais que se odeiam. Esses dois grupos sociais que não conseguem conviver tranquilamente. Mas de que maneira que o rei vai ganhar esse poder? A burguesia vai financiá-lo e a nobreza vai ceder
parte do seu poder sobre a terra. Isso não é fácil, isso é lento. Esse processo vai levar aí mais de 200 anos para conseguir se estruturar. Tá? Mas de que maneira ele vai fazendo isso na prática? Primeiro, através das instituições burocráticas, através da administração. O rei, que sempre existiu durante a Idade Média, a partir do século XV, ele vai começar a ampliar seu poder de administrar o Estado, tá? Controlando funcionários, controlando a burocracia estatal para poder ampliar seu poder. De que maneira? Olha que legal, os cargos que vão sendo criados. Ele vai ter um chanceler. A palavra chanceler vem de chancela, que é um carimbo. Não sei se vocês já viram em filmes antigos que o rei carimba com um anel, com o selo dele. Tá? O chanceler é o homem que cuida da chancela, que cuida do carimbo do rei. Ele é um assessor do rei. Então, o rei não vai perder tempo escrevendo lei, escrevendo... Não, ele vai decidindo, vai tomando as decisões e o chanceler vai ser o responsável, vai ser o redator, entre aspas, como se fosse um... Não é essa palavra, tá, gente? Mas um auxiliar. Tá? Depois, o chanceler ganha outras notificações, mas esse assessor, ele é o homem que cuida da chancela. E aí, com o apoio da burguesia, esse rei começa a ter exércitos, permanentes. Antes, o exército ele estava na mão da nobreza ou você contratava mercenários. Agora não, o rei vai ter um exército permanente, um exército financiado com dinheiro da burguesia e vai ter o condestável, que vai ser o chefe do exército. É um cargo que vai ser um cara que vai liderar o exército em nome do rei. Um exército agora permanente, não mais temporário. Tá? Além disso, ele ainda vai ter os secretários de Estado. Esses secretários vão ter uma função muito volátil, né? Em cada época, com cada monarca, vão funcionar de um jeito. Mas, de forma geral, os secretários vão ser responsáveis pela correspondência real, pelas cartas, tanto que ele manda quanto as que ele recebe. Imagina quanta carta um rei recebe, quanta correspondência. Ele vai ter os secretários para organizar isso, para que ele saiba o que as pessoas estão pedindo, para que ele saiba, para que ele responda às pessoas, para que se organize a correspondência internacional. Tá? Se a Inglaterra fala, se o rei da Inglaterra fala com o rei da França, é um reconhecimento internacional, tá vendo? E aí ele ganha poder. A partir de agora, os reis só conversam entre si. Então, ele está angariando poder, ele está conseguindo mais poder. E aí, também uma outra função administrativa que aparece são os conselhos de Estado. Os conselhos de Estado eles não eram permanentes e nem tinham função fixa. Mas para que eles serviam? Principalmente para aconselhar, olha aí, aconselhar o rei em questões internas e externas. E esses homens, normalmente, vinham da nobreza, estavam junto do rei para ajudá-lo a organizar a burocracia estatal. Tá? E para institucionalizar ainda mais o poder do rei, são criados os parlamentos. Quando a gente fala em parlamento, a gente pensa em discussão, em debate, em poder legislativo. Não. Na França, até no século XVII, parlamento era o lugar de falar, eram os tribunais. Vamos pensar na importância que isso ganha para o poder real. Quem julgava as questões das pessoas e da burguesia, de todo mundo, eram os senhores locais, eram os senhores feudais, era a nobreza local. Agora o rei cria parlamentos, o rei cria tribunais. Ou seja, quem é que está respondendo? Quem é que está governando? Quem é que está
assumindo o poder de resolver as questões entre as pessoas, o rei, ou as pessoas para quem ele entregou esse poder. Tá vendo como o poder vai se centralizando na figura de uma pessoa só, que é o rei? E aí, para ampliar isso, ele cria o Tesouro Central. A partir de agora, todo mundo vai pagar imposto para o rei. Então, toda a tributação do país não vai ser mais pago para o senhor local, vai ser pago para o rei. Agora ele tem dinheiro. Com o dinheiro ele pode governar, ele pode tomar ação, tá? Ele pode conseguir, porque sem dinheiro você não faz nada. Agora, tendo um tesouro central, o rei vai poder centralizar cada vez mais o poder. E aí, no século XV e XVI, o processo de centralização do rei na França vai andando a passos largos. Tá? Pra vocês terem uma ideia, em 1516, através da Concordata de Bolonha, o rei da época, que era o rei Francisco I, ele vai ganhar da igreja o poder de nomear cardeais e bispos. Tá? Lógico, tinha que passar pela autorização do Papa, mas era o rei que nomeava os bispos. A autorização papal do Papa era mais formal, era ele que tinha o poder era o rei, no caso o rei Francisco I, que decidiam quem eram os chefes da igreja. Tá? Olha o tamanho do poder desse rei. O problema acontece quando? Principalmente a partir de 1530, começam a chegar protestantes dentro do território francês. Luteranos e calvinistas, principalmente calvinistas. Tá? Quando o rei Francisco morre e assume Henrique II, que era filho do Francisco, nós já temos 10% da população francesa composta de protestantes. Os calvinistas na França a gente vai chamar de huguenotes. Tá? Então, o Henrique já vai ter aí, o Henrique II, 10% da população da França sendo huguenotes. Isso vai causar vários conflitos religiosos. Henrique vai perseguir esses protestantes, mas as guerras religiosas vão explodir na França com seu filho, o Carlos IX. Carlos IX, quando ele assume o governo, ele ainda é muito jovem. Quem vai governar no seu lugar vai ser sua mãe, a Catarina de Médici. E ela vai convencer seu filho, Carlos, a perseguir os huguenotes. E aí a gente vai ter a noite de São Bartolomeu, onde mais de 15 mil huguenotes, mais de 15 mil protestantes vão ser mortos em Paris. Por quê? Catarina de Médici convence seu filho, Carlos IX, de que os protestantes estão armando uma conspiração contra ele. E isso vai desenrolar uma guerra religiosa aí dentro da França. O que vai ser terrível, assassinatos, perseguições, muita gente morrendo. Isso vai acabar, as guerras religiosas vão acabar dentro da França com o Edito de Nantes. O Edito de Nantes é um acordo onde os reis vão permitir, vai existir, entre aspas, uma tolerância religiosa. Tá? Por quê? Essas guerras religiosas, esse protestantismo chegando, vai acabar, vai atrasar o processo de unificação. O rei, de absolutismo do rei. Os reis que estavam cada vez ficando mais importantes, aí chega a guerra religiosa, a briga religiosa é mais importante do que a briga do rei para se tornar rei, né, para se tornar absoluto. Tá? E por causa disso, inclusive, é que a gente vai ter a ascensão da dinastia dos Bourbon, com o Henrique, o irmão do Carlos IX, que é o Henrique III, e posteriormente o herdeiro dele, que é o Luís. Luís XIII vai ser o primeiro grande rei absoluto da França.
ele vai assumir o poder principalmente apoiado em um homem chamado Richelieu, que vai ser seu primeiro-ministro, o cardeal Richelieu. Cardeal, não se esqueça que eu estou falando a palavra cardeal. Tá? Olha a Igreja Católica apoiando o rei e o rei apoiando de volta. O cardeal Richelieu vai conseguir, de diversas formas, dar poder para o Luís XIII. Como? Por exemplo, ele vai criar ministérios, ele vai dar ministérios para burgueses, ele vai isolar nobres que não queiram apoiar o rei. Então ele fazia o seguinte, ele dava cargos ele ia dando cargos na administração pública para as pessoas. Se você não aceitasse um cargo público, que na verdade, se o cargo público foi dado pelo Richelieu, você deve ao Richelieu, você deve ao Luís, ele te isolava politicamente. Então, a nobreza vai tendo que se aproximar do Richelieu para ganhar cargos, para continuar relevante na França. Então, o cardeal Richelieu, ele vai fazendo artimanhas para aproximar as pessoas do rei, fazendo com que as pessoas se tornem dependentes do rei. Internamente, no governo do Luís XIII, nós vamos ter perseguição aos protestantes. Tá? Ele vai quebrar o Edito de Nantes, que havia sido assinado lá pelo Henrique III, e vai começar a perseguir os protestantes. Mas, externamente, ele vai apoiar os protestantes na Guerra dos 30 Anos, que nós já vimos a Guerra dos 30 Anos, né? Já tem vídeo aí sobre isso no canal, só voltar lá e assistir. Então, olha, repara, mas por quê? Ele era a favor ou ele era contra os protestantes? Ele é a favor, ele quer o privilégio dele, ele quer ele ser mais importante. Então, para que internamente é bom o apoio da Igreja Católica, então eu vou me livrar dos protestantes. Externamente, é bom que eu enfraqueça a Inglaterra, é bom que eu enfraqueça a Holanda, então é bom apoiar os protestantes lá. Percebam como tudo isso é para quê? Para que ele, o rei, se torne protagonista, tá? E é isso que o Luís XIII vai dar. Mas o auge do absolutismo francês se encerra em Luís XIV, tá? Que se autoproclamava o Rei Sol. Olha aí, como ele era pouco arrogante. Ou seja, tudo gira em torno de mim, tudo gira em torno do Rei Sol. Tá? L'état c'est moi, o Estado sou eu. Ele vai, o rei Luís XIV, ele vai conseguir trazer as pessoas para perto de si com uma manobra muito inteligente. Ele vai construir o Palácio de Versalhes. Na verdade, o Palácio de Versalhes ele já existia. Tá? Versalhes fica a poucos quilômetros de Paris. Hoje está tudo junto, mas ficava a 15 quilômetros do centro de Paris. Na verdade, se medir hoje ainda fica, né? Mas ele vai construir esse palácio. Ele vai tirar a sede do governo das Tulheiras e levar para o Palácio de Versalhes. Vai ampliar, vai enriquecer, vai embelezar Versalhes. E aí, quem quisesse ser importante, quem quisesse ser considerado, quem quisesse ter algum poder político, deveria ir morar com ele em Versalhes. E aí, ele traz a nobreza para perto dele fisicamente. Não adianta, se você quer ser alguém importante, você tem que morar em Versalhes. Ou seja, abandona a sua terra, deixa a sua terra longe e vem ficar perto de mim. Olha como ele faz com que as pessoas, com que a nobreza que é importante, se distancie do que dá poder para a nobreza, que é a terra. Tá? E se aproxima. Ou seja, se você quer ser alguém na França, vocês têm que servir a mim. Você tem que estar próximo a mim. Tá? Isso faz com que ele seja indispensável.
Aí, ah não, eu sou um nobre, eu não quero morar em Versalhes, eu quero ficar na minha terra. Tá bom, você é esquecido. Você não tem cargo, você não tem privilégio, você não tem nada, você se torna irrelevante. Tá vendo? Como na mentalidade e na prática ele se torna importante. Tá? Além disso, Versalhes vai ser o luxo, a extravagância, a opulência. Tá? Por quê? Para se distanciar do resto, para marcar a distinção social. Olha como sou importante, olha como sou genial. Tá? E aí a nobreza, para poder se aproximar do rei, morando em Versalhes, vai gastar o que não tem, vai depender de presentes reais, vai depender de mesadas do rei, vai depender de cargos políticos dados pelo rei. Por quê? Não há dinheiro suficiente para o luxo que é Versalhes. Tá vendo? Ele vai usar uma estrutura física, um palácio, para poder construir a estrutura de poder dele. E aí, em Versalhes, cria-se regras de etiqueta, tinha regras de etiqueta para tudo. Tudo tinha uma norma, um jeito, como se come, como se anda, como se fala, como se senta. Para que toda essa frescura? Para que essas regras de etiqueta? Distinção social. Nós somos melhores do que a França, do que todas as partes da França. Tá? Isso faz com que o rei se distinga do resto da população e da sociedade. E que quem está perto dele se sinta superior também. E só se sente superior por estar perto do rei. Tá vendo como ele... Aí o rei se torna, lógico, cada vez mais poderoso. Há uma questão a comentar nisso, que o Luís XIV ele é o auge do absolutismo, e aí a partir dele começa a crise do absolutismo por causa de vários fatores. Mas um deles é o tanto que ele gastava, o tanto que ele afundou em dívidas a França para manter o luxo de Versalhes. Eram banquetes, eram festas, eram roupas, eram joias, era a riqueza de Versalhes, que significava o poder real e que afundou a França em dívidas depois. Lógico, não só Versalhes, mas as guerras que ele se envolvia, tá? O apoio que ele prestou aos Estados Unidos na sua independência, que fez com que diminuiu o dinheiro dentro da França. Então percebam, enquanto ele é o auge, ele também é o começo da decadência. Tem um filmezinho que mostra um pedacinho desse luxo e dessa opulência de Versalhes. Vamos dar uma olhadinha, por favor. Prestem atenção nas roupas, na formalidade. Vou tirar um só um pouquinho. Esse aqui é o casamento da Maria Antonieta, filho do Luís XIV. Esse é o Luís XIV. Lembra? Eu falei para vocês que a missa católica é rezada de costa para a população. Tá? Isso aí vai mostrando por meio disso. In nomine Patris et Filii et Spiritu Sancti. Amen.
Repara, lógico, isso é só um filme, mas como tudo é formalizado, ritualizado, isso indica, né? Isso é um reflexo de todo esse processo de centralização do poder. Ou você faz desse jeito ou você está errado. Ou você segue o que eu mando ou você está errado. Depois do casamento oficial, o que se faz? Assina-se o contrato, né? E vamos para a festa. Olha o luxo, a opulência, a riqueza que é Versalhes. Isso vos parece divertido? De jeito nenhum, né? É só ritualística, formalização. Aí o rei vai fazer um discurso que não nos interessa, né? Que é só parte do filme, que aí não nos interessa mais. E aí depois o filme mostraria, se vocês fossem assistir, né? Quantidade de rituais, de o jeito certo de comer, o jeito certo de sentar, o jeito certo de dormir, tá? Tudo era muito formalizado, muito ritualizado, tá? Isso é importante para mostrar a distinção social, tá bom? Bom, espero que vocês tenham compreendido esse processo aí que levou à construção do absolutismo dentro da França. Espero que tenha ficado claro. Se não ficou, deixe uma mensagem, entre em contato comigo que eu vou ter o maior prazer de ajudar vocês. Do contrário, tchau!